Então vou mostrar aqui rapidamente para vocês, depois eu dou algumas dicas. Olha só a posição dos meus braços. Ou seja, é o máximo de encurtamento que existe em exercícios para bíceps. Não existe maior encurtamento que esse. Hoje eu vou passar para você um treino perfeito de bíceps, para você obter o máximo de hipertrofia. E aí eu vou te mostrar quais são os melhores exercícios para você aplicar no treino, a ordem de cada um deles, que vai fazer toda a diferença, e também diversas estratégias que eu vou estar explicando para vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Série Melhores Exercícios para cada agrupamento. Esta é uma série em que eu vou mostrar os melhores exercícios para todos os principais músculos. Quem acompanha aqui no canal os meus vídeos já viu que eu fiz para costas, peitoral e agora vou fazer para bíceps. Mas vai ter todos os principais músculos, inclusive músculos como tríceps, que muitas pessoas não sabem quais são os melhores exercícios e a ordem de fazê-los. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os 4 melhores exercícios para bíceps e a ordem ideal entre eles. Bom, alguns de vocês devem estar se perguntando: Adam, mas 4 exercícios para uma musculatura pequena, assim como bíceps, tríceps, não seria um volume muito grande? E a resposta é não, pois sempre o volume de treino é de acordo com as séries. Não importa o número de exercícios, e sim o número de séries. Então vou dar um exemplo. É muito diferente de você fazer 3 exercícios de 2 séries cada um do que fazer 3 exercícios de 4 séries cada um. Então, você vê que no primeiro caso e no segundo eu tive o mesmo número de exercícios, 3. Mas o volume de treino do primeiro vai ser metade do segundo, ou seja, 3 vezes 2 séries dá um total de 6 séries e 3 vezes 4 séries dá um total de 12. Bom, e hoje eu vou passar para vocês 4 exercícios, só que de 3 séries, que dá um total de 12 séries. Afinal de contas, dá na mesma do que se eu fizesse 3 exercícios de 4 séries cada um. Daria também um total de 12. Mas tem um porquê eu passar 4 exercícios de 3 séries ao invés de 3 exercícios de 4 séries. Ah, pessoal, e uma outra coisa. Quando o pessoal fala, não pode fazer muitos exercícios, muitas séries para músculos pequenos, como bíceps e tríceps. Só para vocês terem ideia, o tríceps ele é maior do que o peitoral. Se você pegar o tríceps, todas as porções, lateral, medial e cabeça longa, ou seja, as 3 cabeças, ele tem um volume muscular maior que o peitoral. Ah, então, mas por que será que esses músculos como bíceps, tríceps, geralmente não se façam muitos exercícios ou séries? Pelo simples fato de, nos exercícios de outras musculaturas, assim como, por exemplo, peitoral, nós já trabalhamos bastante tríceps em todos os supinos. E aí, quando você vai... Então, vamos supor, você faz primeiramente peitoral. Em vários exercícios você fez supino, reto, inclinado, etc. Você trabalhou bastante tríceps. Quando você for fazer exercício isolado de tríceps, você não vai precisar de fazer muitas séries, pois você já trabalhou bastante nos exercícios de peitoral. Por isso que o volume de treino de tríceps, pensando em musculatura isolada, é menor do que quando a pessoa faz o treino de peitoral. Assim como também o treino de bíceps, o volume de séries é menor do que no treino de dorsal. E pessoal, eu sei exatamente a dificuldade que muitos de vocês têm em obter cada vez mais hipertrofia no bíceps, assim como outros músculos. Então vou contar uma história para vocês. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu tinha muita dificuldade em ganhar bíceps. Eu ficava confuso, né? Quais exercícios fazer? Afinal de contas, existem mais de 40 exercícios de bíceps. Né? Ficava perdido. Quais exercícios fazer? Qual a ordem? Né? Afinal de contas, será que a ordem influencia? Tanto faz, começar com um, começar com o outro? E a outra coisa que eu não tinha a mínima ideia é de quais estratégias usar, né? Nem sabia que tinha estratégia para ser usada. Para mim era só escolher os exercícios, chegar lá e fazer, independente da ordem. Muito pelo contrário, tem os exercícios perfeitos para você estar utilizando no seu treino, a ordem que você deve seguir, apesar que não é somente uma ordem, tá? Depois vocês vão entender mais um pouquinho. A ordem dos exercícios e quais estratégias vocês vão aplicar. Além de técnicas avançadas de treino, né? Independente da musculatura, você pode estar aplicando técnicas que intensificam. E aí, cada técnica tem um objetivo. Umas mais voltadas para força máxima, mais para resistência, mais para hipertrofia. Algumas mais focadas em você acabar o treino em menos tempo, entre outros. Foi aí que nessa época eu comecei a estudar cada vez mais.
E vi que tem muita estratégia para você desenvolver qualquer musculatura, isso inclui obviamente bíceps, da melhor forma possível, mais rápida e prevenir lesões. Foi aí que eu entendi que havia uma grande questão de você escolher os exercícios certos, a ordem deles e também a estratégia por detrás disso. Foi aí então que eu passei a obter cada vez mais hipertrofia, ganhei muita musculatura, né? E até hoje aplico em todos os treinos que eu vou fazer para todas as musculaturas. E essas mesmas estratégias eu aplico quando eu vou elaborar e prescrever os treinos, seja dos meus alunos de personal ou mentorados. Antes de eu mostrar para vocês quais são os 4 exercícios na ordem, eu tenho que explicar 4 coisas muito importantes para vocês. Primeira, o bíceps é composto de 2 cabeças. Cabeça curta, essa cabeça que é mais voltada para a parte interna do corpo, e temos a cabeça longa. E aí já tem um grande problema. A grande maioria dos alunos acabam fazendo exercícios que trabalham as mesmas cabeças e também as mesmas porções. Então, por exemplo, o primeiro exercício do aluno, ele vai lá e faz uma rosca direta com barra W. Segundo exercício, rosca direta com halter. Terceiro exercício, rosca direta no crossover. Apesar de serem exercícios diferentes, eles trabalham as mesmas porções e as mesmas cabeças do bíceps. Então, qual que é o correto? O correto é você trabalhar exercícios que trabalham mais a cabeça curta. Por quê? A cabeça curta, ela promove maior volume, maior largura do bíceps. Já a cabeça longa, ela promove maior altura do músculo, né? Então você tem que escolher os exercícios certos para trabalhar alguns com mais ênfase na cabeça curta e outros com mais ênfase na cabeça longa. É lógico que qualquer exercício de bíceps que você for fazer, você sempre vai estar trabalhando as duas cabeças. A diferença é que alguns exercícios têm mais ênfase em uma cabeça e outros mais ênfase em outra. Segunda coisa, devemos trabalhar o bíceps com comprimentos diferentes. O que seria isso? Nós temos o comprimento médio, que é quando o braço está na posição neutra. Nós temos o comprimento curto, no caso quando o músculo ele fica encurtado, quando o seu braço está projetado à frente. E nós também temos o comprimento longo, quando o braço está projetado atrás, e aí nesse caso nós trabalhamos com o músculo de forma mais alongada. Então, o exemplo que eu tinha dado anteriormente, que a pessoa faz 3 exercícios em que o braço está no mesmo ângulo. E esse é uma das questões importantes, você tem que trabalhar com ângulos diferentes para assim trabalhar com comprimentos diferentes. Bom, e aí assim, quando você está na posição neutra, você trabalha meio que de forma equitativa as duas cabeças, curta e longa. Quando você avança com o braço, cada vez mais que você avança com o braço, você trabalha mais a cabeça curta. E cada vez mais que você trabalha com o braço atrás, você trabalha mais a cabeça longa. Então, só aí vocês podem ver que o ângulo faz toda a diferença para vocês trabalharem com ênfase em determinada cabeça. Terceira coisa importante, devemos estimular a musculatura de 3 formas diferentes. Então, nós temos a tensão mecânica, que seria o quê? Você trabalhar com menos repetições e mais carga de peso. E nesse caso, o comprimento médio, que é quando o braço está na posição neutra, favorece para você trabalhar com cada vez mais carga, ou seja, focando a ideia da tensão mecânica. A segunda forma de você promover estímulo para a musculatura é trabalhar com hipóxia muscular, ou seja, hipo, baixo, xia, oxigênio, baixo oxigênio na musculatura. Isso se deve por 2 modos, ou quando você faz bastante repetições, 20, 25 repetições, ou quando você trabalha, no caso, com o braço em mais encurtamento. Quanto mais encurtamento você fizer, menos entra oxigênio na musculatura. E isso também favorece ótimos ganhos de hipertrofia. E a terceira forma é dano tecidual. Você consegue promover maior dano tecidual quando você trabalha com uma musculatura mais alongada. Então, no caso do bíceps, por exemplo, se eu trabalhar com o braço nessa angulação referente ao meu corpo, eu trabalho com o bíceps de forma mais alongada. E nesse caso, eu promovo maior dano tecidual. Então, quando você for fazer um treino, você tem que escolher exercícios
que vão trabalhar essas 3 formas de você levar estímulo para a musculatura. Conforme eu expliquei anteriormente, tensão mecânica, hipóxia muscular e dano tecidual. Quarta coisa muito importante, devemos trabalhar o bíceps, assim como qualquer musculatura, em porções diferentes. Ou seja, na porção distal e na porção proximal. O que seria isso? Vamos lá, no caso do bíceps, porção distal seria o final do bíceps já na interseção do cotovelo. O porquê distal? Distal de distante. Distante do centro do meu corpo, tá? Então essa é a porção distal. E essa é a porção proximal. Ou seja, próximo. Por isso que fala porção proximal. Então essa porção aqui, ela está mais próximo do centro do meu corpo, né? Então, tem exercícios que você trabalha como um todo, né? Tanto a porção distal como proximal. Tem alguns que você vai dar mais ênfase na porção distal e alguns mais ênfase na porção proximal. Ou seja, essas 4 estratégias vão fazer toda a diferença no seu treino de bíceps. Com isso, você vai conseguir maximizar os resultados de hipertrofia e também ganho de força. O primeiro exercício da lista que eu escolhi para vocês estarem fazendo no treino de bíceps é rosca direta com barra W. Eu vou explicar para vocês por que eu escolhi esse exercício como primeiro da lista, mas antes eu tenho que explicar algumas coisas importantes. Vamos lá. Nesse exercício, eu trabalho tanto a cabeça curta como a cabeça longa do bíceps, tá? Com relação à porção, seja ela distal ou proximal, não tem ênfase. A gente trabalha de forma equitativa, tá? Uma outra característica desse exercício, e aí essa é a mais importante para estar escolhendo esse exercício como primeiro, é que nesse exercício eu trabalho com comprimento médio, ou seja, nem encurtado e nem alongado. Quando nós estamos com comprimento médio, é a fase, ou melhor, é o ângulo em que seu braço está, em que você tem mais força. Ou seja, você consegue trabalhar com cargas maiores. E nesse caso, o ideal é o primeiro exercício, não só do grupamento de bíceps, mas qualquer outra musculatura, de um modo geral, o ideal é você escolher com um exercício em que você trabalha com comprimento médio, pois assim você vai conseguir elevar uma carga maior. E aí lembra daquelas estratégias que eu passei para vocês, que vocês têm que escolher exercícios. Um para trabalhar com mais tensão mecânica, outro para trabalhar com mais hipóxia muscular e outra para trabalhar com mais dano tecidual? Pois então, esse aqui trabalha mais tensão mecânica. Ou seja, você consegue elevar mais a carga e fazer menos repetições. E esse é o motivo que eu escolhi para você estar fazendo em primeiro lugar. Muito bem, vou mostrar agora para vocês a execução, dar algumas dicas, tá? As principais. Vamos lá. Então nesse exercício, o ideal é você ficar de lado para vocês verem. Vocês não balançarem os braços, né? Ou seja, os braços não avançarem e nem irem para trás. Você faz a execução com os braços parados. Outra questão é você não abrir os cotovelos, né? Tem pessoas que abrem os cotovelos. Outra coisa importante é com relação à amplitude de movimento. Então, ao invés de você só subir um pouquinho e descer um pouquinho, não, você sobe tudo sem mexer os seus braços e desce totalmente. Outra coisa importante é a cadência de movimento, ou seja, a velocidade. Então não é para subir um segundo, descer um segundo, ou às vezes até a pessoa sobe em meio segundo, desce em meio segundo. Não, você sobe em um segundo, por exemplo, e desce em 2. 1, 2. Subiu. 1, 2. Uma outra dica bem bacana é assim, quando você chega aqui no final da fase excêntrica, você acaba entrando na zona de descanso. Parcial, não total. E aí o que você pode fazer para eliminar isso? Você avança um pouquinho os braços, e aí você faz o exercício, mas sem voltar os braços, ó. Os braços um pouco avançados, em vez de você ficar na posição neutra, tá? Com isso, você elimina a zona de descanso, ó. Aqui não tem muito torque, mas tem um torque considerável. A grande maioria das dicas que eu dei nesse exercício vai servir para todos os outros que eu vou passar aqui para vocês. E uma outra coisa é, todos os exercícios, incluindo esse, você vai fazer 3 séries. Porque lembra a explicação que eu dei no começo do vídeo? Você vai fazer 4 exercícios de 3 séries, que aí vai dar um total de 12 séries. Ou seja, não vai ser um volume muito alto. E pessoal, fique até o final do vídeo, pois vai ter a dica Dan. Aquela dica sensacional que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. E essa dica
é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem nas academias e que vão potencializar bastante o ganho de hipertrofia para você ficar com o seu braço cada vez mais volumoso. Segundo exercício da lista. O exercício que eu escolhi, ele é maravilhoso, quase ninguém faz nas academias, nem sequer conhece. Ele é bastante raro e é o melhor exercício pensando em promover o máximo de encurtamento muscular do bíceps. Eu já vou começar mostrando ele e depois eu vou explicar o porquê que eu escolhi ele como segundo lugar, entre outras questões. Vamos lá. Lembra que eu havia falado para vocês que nós devemos trabalhar com ângulos diferentes? Ou seja, aqui é encurtamento médio, né? Aqui nós temos encurtamento da musculatura e aqui nós temos alongamento. Quanto mais o braço avança, maior encurtamento do bíceps. Então, por exemplo, no Ross Scott, eu trabalho com encurtamento. Só que nesse aqui é um encurtamento máximo que existe para a musculatura do bíceps. E o porquê disso? Olha só a posição que os meus braços vão ficar. Se aqui eu já tenho um encurtamento, imagina aqui. Então vou mostrar aqui rapidamente para vocês, depois eu dou algumas dicas. Olha só a posição dos meus braços. Ou seja, é o máximo de encurtamento que existe em exercícios para bíceps. Não existe maior encurtamento que esse. E aí, nesse caso, como nós estamos fazendo um exercício com encurtamento, a ênfase é na cabeça curta do bíceps. Pois, conforme eu havia falado para vocês, quanto mais avançamos o braço, mais trabalhamos a cabeça curta, tá? Então esse é o melhor exercício de todos para você trabalhar a cabeça curta. Bom, esse exercício não tem uma característica de trabalhar mais a porção distal ou mais a porção proximal. Ele trabalha de forma equilibrada. E a outra característica, que esse é o exercício de bíceps que mais promove hipóxia muscular. Ou seja, baixa oxigênio na musculatura. Ou seja, é um treino mais metabólico. E nesse exercício a carga é mais baixa e nós podemos fazer inclusive mais repetições. Então no exercício anterior eu trabalhei com tensão mecânica, pois o braço está na posição neutra. Então é melhor você escolher um exercício e uma carga mais elevada, porque você está numa posição mais favorável. Nesse aqui é o oposto, é a posição menos favorável que existe. Logo, você tem que colocar uma carga mais baixa. E aí, o estímulo é a hipóxia muscular. E uma outra característica é que nesse exercício nós trabalhamos com insuficiência ativa. É o exercício que mais tem insuficiência ativa de bíceps. O que seria insuficiência ativa? É quando o músculo não é capaz mais de produzir contração. Na fase concêntrica, no final aqui, vamos supor da rosca direta, aqui é o máximo que eu obtenho de insuficiência ativa. Porém, se eu mudar o ângulo do braço, no caso a frente, conforme eu mostrei, eu já inicio o exercício parcialmente com uma boa insuficiência ativa. E além disso, eu faço a flexão de cotovelo. Então, é o exercício que mais promove insuficiência ativa. Bom, agora eu vou dar algumas dicas na execução desse exercício. Então você coloca as mãos numa largura aproximadamente dos seus ombros, tá? Vem aqui do meu lado para mostrar uma coisa importante pro pessoal. Nesse exercício, a maior dificuldade é você manter os braços numa posição mais vertical possível, ou seja, assim. O que é comum acontecer? A pessoa vai fazer o exercício, ó o meu braço descendo, tá vendo? Então o que você tem que fazer? Primeiramente, você vai bastante para frente. Ó, quanto mais para frente eu vou, ó, mais o meu braço fica na vertical. Ou seja, mais insuficiência ativa e maior encurtamento muscular. E aí quando você faz a flexão de cotovelo, você tem que manter o seu braço o mais possível na vertical. É igual se você quisesse de forma proposital jogar os seus braços para trás, ó. E aí você consegue fazer sem que com que o braço fique avançando muito para frente. Então você tem que manter a posição. A outra coisa é você não abrir os cotovelos, né? Às vezes a pessoa, ela tá fazendo aqui e ela começa a abrir os cotovelos. E aí você passa a dissipar o foco, né? A força do movimento. Então você tem que manter os cotovelos mais ou menos na linha dos seus ombros ou um pouco mais abertos. O que você não pode é abrir muito. Eu já vou mostrar para vocês o terceiro exercício
Mas antes, deixa eu comentar. Está gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenindo lesões. Terceiro exercício da lista: rosca 45 graus simultâneo com halteres. Vamos lá, por que eu escolhi para ser o terceiro exercício? Lembra que o primeiro, posição neutra, ou seja, médio encurtamento e alongamento. Segundo exercício que eu mostrei para vocês, o máximo de encurtamento. E agora a gente vai fazer o quê? O máximo de alongamento da musculatura. Então, do último exercício que eu estava com o máximo de encurtamento, agora eu vou para um exercício que tem o máximo de alongamento. E isso é um estímulo maravilhoso, porque você condicionou o seu músculo no exercício anterior em uma posição com o máximo de encurtamento. E aí é igual se você fosse enganar o músculo agora fazendo um exercício que é o oposto do anterior, em que você já inicia o exercício no máximo de alongamento do bíceps. E tem algumas outras características bem diferentes desse exercício. Lembra que eu falei que quanto mais o meu braço estiver atrás da linha do meu corpo, mais nós trabalhamos a cabeça longa? Pois é, nesse exercício nós trabalhamos mais a cabeça longa, aquela que promove o maior volume, né, maior altura do bíceps, que também é conhecido como bico, né, bico do bíceps. Inclusive o Arnold Schwarzenegger, ele ficou bem famoso por ter um bíceps realmente muito diferenciado. Além de muito volumoso, bastante alto, ele tinha um bico, né, no final. E aí na dica do Dan, inclusive, eu vou estar falando para vocês o que vocês podem estar fazendo para promover o máximo de bico no bíceps. Bom, uma outra característica é que nesse exercício eu trabalho a porção proximal do meu bíceps, ou seja, essa porção mais próxima ao meu corpo. Quando eu estou com o braço aqui atrás, o torque gerado, ou seja, a força, é mais gerado na porção proximal, devido à posição do meu braço, tá? Então, isso é muito bom para você promover mais estímulos nessa porção do bíceps. E uma outra característica é que nesse exercício eu promovo mais dano tecidual, pois quanto mais o alongamento da musculatura, mais eu promovo o dano tecidual. E aí nós fechamos os 3 estímulos diferentes, né? Em que o primeiro foi tensão mecânica, o segundo foi hipóxia muscular e agora o terceiro, dano tecidual. Então, essa é uma das estratégias que eu usei para elaborar a ordem desses exercícios. Então agora você vai trabalhar com o dano tecidual. E aí, no exercício exterior, nós tivemos insuficiência ativa, agora é o oposto. Agora é insuficiência passiva, pois eu não consigo obter um maior alongamento da musculatura. Logo, nesse caso, eu tenho uma insuficiência passiva, ou seja, no final da fase excêntrica, em que eu estou alongando a musculatura, eu não consigo promover um alongamento maior que esse. E aí, devido a isso, você entra em insuficiência passiva. Bom, agora eu vou dar umas dicas importantes nesse exercício. Apesar de o nome desse exercício se chamar rosca 45 graus, mas eu já poderia dizer que é o nome errado. O porquê disso? Ó, vem aqui o pessoal poder ver a inclinação no banco. Essa inclinação é 45 graus, que até então antigamente era conhecido como a posição ideal para fazer exercício de supino. Mas hoje em dia a gente já sabe que 30 graus, que essa posição é melhor. Bom, aqui está 45 graus. Essa posição, para você fazer o exercício que eu vou demonstrar agora, que seria o rosca 45, é uma posição muito ruim, ó. O meu braço ele nem consegue ir tanto para trás assim, ó. Eu, inclusive, tenho até um risco de lesão se eu tiver com uma sobrecarga elevada. Então, qual que é o ideal? O ideal é você colocar em 60 graus. Então eu vou ter o máximo de alongamento do bíceps, mas sem promover muitos riscos, né, na execução. E mesmo assim, ó, o meu braço ele não vai ficar nessa posição, ó. Ele vai ficar ainda um pouquinho à frente, que é a ideia do exercício. Caso você não tenha muita mobilidade e flexibilidade do bíceps, o que você pode fazer? Você pode colocar, aqui tem mais ou menos 70 a 75 graus. Que aí se você não tem um bom alongamento da musculatura, você consegue executar. Muito bem, então, para a maioria das pessoas que tem um bom alongamento, você coloca aqui, ó, 60 graus.
Muito bem. Nesse exercício, tem algumas coisas importantes. Primeira, antes de iniciar o primeiro movimento, você já tem que deixar os seus braços totalmente relaxados. Por quê? Essa é a posição inicial do exercício. A partir daí, você não vai mexer o braço, somente os antebraços. Ou seja, eu vou fazer a fase concêntrica, somente movendo os antebraços. E eu mantenho o braço o tempo todo nessa posição. Uma coisa importante. Quando você chegar no final da fase concêntrica, você já vai iniciar a excêntrica. Só que tem um detalhe. Quando você estiver descendo na fase excêntrica, um pouco antes do final, você dá uma suavizada no movimento. Ou seja, você diminui a velocidade. Você diminui a velocidade, alonga, e depois você vai e faz outra repetição. E isso é muito importante, pois se a ideia desse exercício é alongar o máximo da musculatura do bíceps, não tem lógica você descer até aqui, ó, e depois já iniciar um novo movimento na fase concêntrica. A ideia é você alongar totalmente a musculatura. Então você tem que ter bastante consciência em alongar, só que você não pode dar tranco, conforme eu expliquei. Você tem que dar uma suavizada no movimento no final da fase excêntrica, ou seja, diminuir um pouco a velocidade, alongar e aí sim depois voltar para a fase concêntrica. Então, ó, aqui é o início do movimento, do exercício. Fiz a fase concêntrica, estou voltando na fase excêntrica em 2 segundos aproximadamente. Chegou aqui quase no final, ó, eu diminuo a velocidade e alongo, ó, alonguei. Fui. Estou voltando em mais ou menos 2 segundos, alonguei. Estou voltando, suavizo e alongo. Isso é muito importante para você obter o máximo de alongamento do bíceps, o máximo de performance. Com isso você também terá o máximo de hipertrofia e evitando lesões, conforme eu falei para vocês, reduzindo o final, né, reduzindo a velocidade no final da fase excêntrica. Muito bem, chegamos agora ao quarto e último exercício de bíceps. Vamos lá, qual que é a ideia desse exercício? Conforme eu falei para vocês, quanto mais avançamos o braço à frente, maior encurtamento, quanto mais alongamos, ou seja, colocamos o braço atrás da linha do corpo, maior alongamento. Só que quando nós também jogamos o nosso braço para a parte interna do corpo, nós também promovemos bastante encurtamentos. Então, o encurtamento da musculatura do bíceps, você promove tanto avançando o braço, como jogando ele para a parte interna, à frente do seu corpo e na parte interna, tá? Então esse exercício, ele vai promover um bom encurtamento da musculatura do bíceps, com foco na cabeça curta, já que o objetivo é encurtamento da musculatura. E aí nesse caso também vamos promover hipóxia muscular, pois como nós já iniciamos o exercício com um considerável encurtamento da musculatura, logo vamos trabalhar pensando com a estratégia de hipóxia muscular. Agora vem uma dica importante, que é com relação à ênfase na porção distal ou proximal. Nesse exercício, ó, se faz nessa posição, correto? Tem uma estratégia para você intensificar muito mais. O exercício vai ficar mais difícil, em contrapartida vai te gerar melhores resultados da hipertrofia muscular. E aí, essa estratégia que eu vou passar também serve para você promover, ou melhor, dar mais ênfase na porção distal do bíceps. E o que você vai fazer? Você vai jogar... Eu estou executando com o meu braço direito, né? Então eu vou jogar a minha perna direita, né, meu pé direito mais fechado. Simultaneamente a isso, eu vou inclinar meu tronco, ó, mais para a minha direita. Olha só, agora eu não entro na zona de descanso, pois aqui, ó, no final do movimento, ó, zona de descanso total. Ó, aqui eu fico 2 horas. Quando eu jogo o meu pé mais para dentro, inclino o corpo mais para a direita, que é o sentido oposto. Olha só, no final da fase excêntrica, eu tenho muito torque. Quando o braço está apoiado em algo e você faz alguma alteração em que você promove bastante torque no final da fase excêntrica, nesse caso você promove bastante
foco na porção distal. E isso ocorre também com o rosca Scott, por exemplo. No rosca Scott, exatamente por você ficar com o braço à frente e aí o seu braço não se move, ele fica apoiado no banco. No final da fase excêntrica, você promove um foco, uma ênfase com relação ao ganho de hipertrofia na porção distal. Então, a característica desse exercício com essa alteração, uma delas, né, é você promover um trabalho maior pensando na porção distal do seu bíceps. E uma outra vantagem desse exercício, que é, por ser unilateral, você consegue executar com uma carga maior. Por quê? Porque quando você faz exercício de forma lateral, você tem mais força. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando tudo sobre isso, né? Se chama déficit bilateral. Quando você faz exercícios simultâneos, ou seja, bilaterais, você não vai fazer com uma carga igual e nem maior do que se você fizesse exercício de forma lateral. Então, nesse caso aqui, ó, é unilateral. Então, se eu fosse fazer simultâneo, esse exercício nem daria, tá? Mas vamos supor que eu faria com 10 quilos. Se eu for fazer no lateral, eu faço com 12 quilos. Ou eu faço com a mesma quilagem, mas eu consigo fazer mais repetições. Bom, e aí aproveitando, vou dar mais uma dica. Então eu trabalhei o meu bíceps em vários ângulos, certo? Nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo e agora voltado para a parte interna. Pois anteriormente eram ângulos em que a minha mão, meu antebraço e meu braço estavam voltados à frente, certo? Agora não, agora a minha mão e o meu braço, eles estão voltados para a parte interna. E aí tem outro exercício que você pode alternar com esse a cada semana, a cada 2 semanas, ou nem que for cada mês, tá? Só falta mais um ângulo, ou melhor, mais uma posição no meu braço para eu trabalhar fibras diferentes da mesma musculatura, que é, nesse caso, rosca na pole alta. Então, ó, agora, em vez de meu braço estar voltado para a parte interna, ele está voltado para a parte externa. E aí, você trabalha o seu músculo em todas as porções, todas as cabeças, né? Ângulos diferentes, fibras musculares diferentes. Então você pode estar alternando a cada semana, 2 semanas, um mês, rosca na pole out. Você pode fazer simultâneo ou unilateral. Eu já vou passar para vocês a dica do Dan, mas antes lembrei de passar uma informação importante. Agora, vocês vão encontrar no meu canal vídeos exclusivos, né? Sempre que você se tornar membro, você tem direito a ou assistir vídeos antecipados no meu canal antes de todo mundo, ou assistir vídeos exclusivos que não vão estar disponíveis para ninguém, nunca vão estar disponíveis. Então, já tem vídeos lá que vocês vão poder assistir antecipado, né? Que estaria, vamos supor, na semana que vem, daqui 2 semanas, um mês. E também tem vídeos exclusivos, tá? Muito bem, vamos agora à dica do Dan. A dica do Dan é o seguinte: eu passei exercícios e estratégias para você obter o máximo de hipertrofia no bíceps. Só que tem um músculo em específico que ele ajuda a aumentar o volume do seu braço, pois ele empurra o bíceps para cima. O nome desse músculo é braquial. Aonde fica o músculo braquial? Vamos lá. Aqui nós temos o bíceps, aqui o tríceps. Entre eles dois, o bíceps e o tríceps, tem esse músculo aqui, ó, que se chama braquial. Quando a pessoa fica muito definida, 6%, 4% de gordura corporal adiposa, é até possível ver essa musculatura. E aí o que acontece? Conforme você vai hipertrofiando esse músculo que se chama braquial, ele vai elevando o seu bíceps, fazendo que fique com uma maior altura, promovendo aquele maior bico do bíceps. E aí eu vou mostrar agora um exercício em que vocês podem estar incluindo no treino de bíceps, só que aí vocês vão ter que tirar um dos exercícios para não ultrapassar o volume, tá? Suponhamos que o seu volume seja 12 séries. E aí, conforme passei para vocês, 4 exercícios de 3 séries. Aí, nesse caso, quando vocês forem incluir esse exercício, vocês vão fazer 3 exercícios de 3 séries. E aí, o quarto exercício, vocês podem, inclusive, deixar para o final, que é esse que eu vou mostrar agora. Rosca inversa com halteres. Esse exercício é o melhor de todos que existe, pensando em você jogar mais foco na musculatura braquial. Então, seria esse aqui, ó. A pegada já não é mais supinada e nem a neutra. Apesar que a neutra também promove trabalho para a musculatura braquial, tá? Mas aí você vai ficar na posição pronada.
Então, ó, é muito parecido com o bíceps. O que muda é a posição das mãos e do antebraço. Nesse exercício, muitas pessoas acreditam que ele é com foco somente, né, na musculatura braquiorradial, que é essa musculatura aqui do antebraço posterior que vai até o seu braço. Só que nesse exercício, você tem foco nos dois. Você tanto tem bastante foco no braquial como no braquiorradial. E aí, pessoal, o resultado vai ser incrível, pois você já vai estar trabalhando bíceps. E, obviamente, você vai também trabalhar o tríceps, que inclusive o próximo vídeo aqui no canal da série Melhores Exercícios para Cada Agrupamento vai ser de tríceps. E, além disso, você vai trabalhar um músculo que fica entre os dois, ou seja, entre o bíceps e entre o tríceps. Caso vocês não saibam fazer alguns desses exercícios que eu demonstrei hoje aqui para vocês, ou todos eles que sejam, eu tenho uma série que se chama Série Execução Perfeita, que é a série número 1 do Brasil, que mostra mais execução perfeita de exercícios, já são um total de mais de 140. E também é a série que mostra mais detalhes de execução, dicas de alta performance e também dicas para vocês prevenirem lesões. Então lembra sempre de procurar Dance Champions mais o tema. Então, por exemplo, Dance Champions rosca direta. Você vai ver o vídeo, que ele faz parte da série Execução Perfeita. Lá vão ter todas as dicas possíveis e inimagináveis para você poder executar o exercício, obtendo o máximo de performance, o máximo de hipertrofia e também, ao mesmo tempo, prevenindo lesões. Muito bem, vamos agora a 3 observações importantes. Primeira observação. Suponhamos que o seu volume não seja de 12 séries, e sim de 8 séries, porque o que eu passei aqui para vocês foi 4 exercícios de 3 séries da 12. Mas se o seu volume for de 8 séries, seja porque você é um aluno intermediário ou por qualquer outro motivo, o que você vai fazer? Você vai manter os 4 exercícios, pois aí você vai ter todos os estímulos que eu passei aqui para vocês, todas as estratégias, porém vai ser só 2 séries. 4 exercícios de 2 séries dá um total de 8 séries. Segunda observação, você pode mudar a ordem dos exercícios. Então, por exemplo, suponhamos que você tenha a cabeça curta ou a cabeça longa com déficit, né? Ou seja, é o seu músculo fraco. Nesse caso, você pode estar mudando a ordem, focando mais na cabeça curta ou cabeça longa. Um outro exemplo é, se você tem mais a porção distal, como musculatura fraca, ou melhor, porção fraca, ou a porção proximal. Mesma coisa, você pode estar adequando a ordem dos exercícios para começar o primeiro, focando mais a porção em que você é mais fraco. Terceira observação, você pode fazer outros exercícios, desde que você mantenha aquelas 4 estratégias que eu havia passado para vocês no começo do vídeo e também ao longo dele. Caso vocês queiram que eu mostre os melhores exercícios para a musculatura braquial, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou fazer uma seleção dos 3 melhores exercícios para vocês estarem aplicando nos treinos. Bom, e para finalizar, mais 2 coisas importantes. Primeira, se inscreva no canal se você gostou desse vídeo. Deixe o like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você, com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional, que é o exercício mais difícil que existe para bíceps e também o que mais promove resultados. Se chama rosca direta perfeita. Dificilmente vocês vão encontrar alguém mostrando, falando desse exercício. Ele é simplesmente sensacional. Então, ó, clica aqui do lado para você assistir e já aplicar nos seus treinos. Então, muito bem. Já sabem, né? Vamos que vamos. Vamos para cima.